Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo. Desta vez, uma aula de questões, certo? Referentes às pirâmides ecológicas. Tivemos a aula, pessoal. A aula passada foi referente à teoria. Discutimos ali, certo? Explicamos ali as pirâmides de número, de biomassa e de energia. E agora nós vamos, certo? Praticar um pouquinho questões. Vamos ver como são cobradas, como é que as bancas cobram este assunto, certo? Questão de número um. Observe. Analise a pirâmide ecológica. A pirâmide está aqui, certo? E aí a análise das informações fornecidas permite afirmar que essa pirâmide. Pessoal, se nós olharmos para essa pirâmide, vamos perceber que ela é de qual tipo? Ela é invertida ou ela é normal? Observem, a base dela é mais larga em relação aos próximos níveis. Então, eu tenho aqui uma pirâmide que é do tipo quê? Normal. E aí, o que é que eu estou mostrando aqui? Olha, 40.000 quilocalorias alimenta 600 quilocalorias, que alimenta 40 quilocalorias, certo? Aqui eu tenho os produtores, tá certo? Que fica no primeiro nível trófico. Depois eu tenho os consumidores primários, que fica no segundo nível trófico. E eu tenho os consumidores secundários, que fica no terceiro nível trófico. Caso você tenha alguma dúvida referente a isso, vá lá nas aulas de cadeias e teias alimentares, que estamos tudo direitinho lá, certo? Então, pessoal, nós estamos vendo aqui o que? Uma pirâmide do tipo de energia, certo? Mostrando aí, olha, o fluxo energético ao longo dessa cadeia, certo, alimentar. Quando eu tenho produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Vamos agora ver o que a questão pediu. A análise das informações fornecidas permite afirmar que essa pirâmide representa uma teia alimentar com três níveis tróficos. Pessoal, quantos níveis tróficos tem? Me diga. Tem três níveis tróficos, não é isso? Primeiro nível, o produtor. Segundo nível, consumidor primário. Terceiro nível, consumidor secundário. Mas não trata-se de uma teia alimentar. Uma teia alimentar seria se tivesse aqui diversos caminhos, juntando várias cadeias. Então não é uma teia, e sim o quê? É uma cadeia, pois eu tenho aqui um só caminho, né? Isso é uma cadeia o quê? Alimentar. Então não está correto, né? Que está sendo dito aqui na letra A. Depois, letra B. Retrata relações ecológicas de cooperação. Cooperação são indivíduos ali se ajudando, certo? E mutualismo, olha, cooperação, por exemplo, uma sociedade de abelhas seria um exemplo ali de cooperação, não é isso? Mutualismo é onde dois seres se ajudam de forma mútua, uma relação interespecífica. Temos aula aqui também sobre isso. Mas não é isso que está sendo mostrado aqui, olha, nesta pirâmide. Está sendo mostrado que eu tenho fluxo de energia passando do produtor para o consumidor, passando para o consumidor secundário. Então, eu vou ter aqui, olha, o consumidor secundário consumindo o primário, certo? Predando o primário, por exemplo. Então, não há aqui cooperação e não há mutualismo. Então aqui está o quê? Correto. Depois, letra C. Indica a produtividade primária bruta dos consumidores. Pessoal, produtividade primária bruta dos consumidores, certo? O que eles produzem é disso aqui que eu estou falando, dos consumidores, a produtividade deles, certo? Não é isso que está sendo aqui representado também. A questão de PPL, PPB, produtividade primária, bruta, líquida. Não esqueça que nós temos aula aqui sobre isso também, tá certo? Sobre produtividade secundária também. Vá lá na aula sobre este assunto que está aqui nesse módulo que você vai entender isso direitinho, certo? Depois, letra D, olha, representa uma cadeia alimentar com dois níveis tróficos. É uma cadeia alimentar ou não é? Correto, é uma cadeia alimentar. Tem dois níveis tróficos, primário e secundário. Para lá ver, eu tenho o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. São três níveis tróficos, não dois. Então tá o quê? Correto. Esta pirâmide aqui retrata o fluxo, desculpe-me, unidirecional de quê? Energia. Representando aqui, olha, eu tenho mais energia na base que nos próximos níveis, pois o fluxo de energia é o quê? Unidirecional. E sempre a pirâmide de energia vai ser o quê? Normal e nunca invertida. Está sendo retratado aqui sim o fluxo energético, gabarito letra E, tá certo? Letra E aqui, olha, é o nosso gabarito. Gabarito, certo? Próxima questão. Olha, considere uma pirâmide ecológica com os seguintes níveis tróficos: três árvores, certo? 300 gafanhotos e duas aves. A partir desses dados, analise as figuras a seguir. Quais das figuras representam melhor a pirâmide de energia?
E a pirâmide de número, você vai pegar aquelas informações que o texto trouxe e vai lembrar, pirâmide de energia, pessoal, só pode ser o quê? Normal. Não esqueçam disso. Se é a pirâmide normal, a base tem que ser mais larga que os demais níveis. Então, qual é a única aqui, ó, que obedece à regra de uma pirâmide normal? O número um, não é isso? Se o número um é a pirâmide de energia e eu quero respectivamente, olha, nem pode ser a C, nem pode ser a D, ou A ou B, certo? E aí eu pergunto agora, seria a pirâmide de número? Vamos lá tentar encaixar? Veja, eu tenho três árvores na base. Será que o número 2 cabe aqui? Olha, três árvores, certo? Depois eu tenho 300 gafanhotos. Então o retângulo aqui dos gafanhotos tem que ser maior, daí está obedecendo. E depois eu tenho duas aves, seria aqui, ó. Duas aves aqui, 300 gafanhotos aqui. E aqui eu tenho três o quê? Três aves. Deixa eu riscar aqui para não causar confusão, certo? Aqui eu tenho três o quê? Árvores, certo? Três árvores que servem de alimento para 300 o quê? Gafanhotos, certo? E esses 300 gafanhotos servem de alimento para quê? Para duas aves. Deu certinho aqui, gabarito, letra A, encaixou certinho, pessoal, olha. E não pode ser a letra, aliás, o número 3, vamos ver direito. Seria três árvores aqui, seria 300 gafanhotos aqui e seria duas aves aqui. Note que o número 3 aqui, olha, o retângulo dele está menor que o 2 aqui das aves. Isso não pode acontecer, porque o número 3 é uma quantidade maior. Então o retângulo aqui tem que estar maior, como está aqui, olha. Pode comparar aqui, ó, três árvores, retângulo, três árvores, o retângulo tem que ser maior que duas aves. Por isso aqui, ó, por conta dessa diferença, um aqui está menor que uma, isso aqui está o quê? Errado. E aqui, olha, três árvores, 300 gafanhotos. Se você observar, o 3 aqui está maior, retângulo. Quer dizer que é maior a quantidade, um número aqui tem indivíduos que 300 gafanhotos. Não, né? O 3 aqui deve ser, em relação ao 300, deve ser menor, como está aqui no número. Então aqui já está o quê? Correto. Gabarito, letra A, certinho? Próxima questão, pessoal. Vamos lá ver como é que foi cobrado nessa outra questão, né? Considere a cadeia alimentar e as pirâmides que a representam. As pirâmides e 2, certo? Representam respectivamente. Olha aqui, olha, a cadeia alimentar, o que é que eu tenho? Eu tenho árvore, que serve de alimento para inseto, o inseto serve de alimento para pássaro, o pássaro serve de alimento para cobra, certo? E aí eu pergunto a você, será que caberia aqui a pirâmide de biomassa? Se você observar árvore, inseto, pássaro e cobra, este aqui, ó, é uma cadeia aquático-terrestre. É uma cadeia terrestre, certo? E lembre-se que a biomassa terrestre, ela só pode ser o quê? Normal. E aí eu pergunto a você, veja, o número um aqui está normal ou está invertido? Está invertido. Se o número um está invertido, não pode ser pirâmide de biomassa terrestre. Então já estaria o que aqui? Errado. E aí eu pergunto a você, esse número 2 aqui, ele pode ser de energia, sim ou não? A de energia é sempre normal. Começa mais larga e vai ficando mais estreito. Poderia ser de energia, mas não é o gabarito, pois biomassa não caberia. Pergunta a você, olha, pode ser de número? Vamos ver se cabe aqui, olha. A árvore, tá certo? Aqui seria árvore, uma quantidade de árvore, serve de alimento para uma certa quantidade de quê? Certo. Uma maior quantidade de inseto, certo? Vai se alimentar desta árvore, certo? É isso. Essa quantidade de insetos vai servir, que é maior, né? Que o próximo nível aqui. Para, digamos assim, 1.000 insetos que alimenta 100 pássaros. Caberia aqui também, né? E os pássaros aí, ó, vão servir de alimento para quem? Para uma certa quantidade de cobra. Então, caberia aqui uma pirâmide de quê? Uma pirâmide de número. Caberia sim aqui, né? Enquanto que aqui, uma pirâmide de quê? Uma pirâmide de energia. Lembre-se que a energia é sempre assim, ó. Começa com a base maior e aí vai o quê? A energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Sempre normal, né? Então aqui caberia sim uma pirâmide de número e depois de energia. Gabarito letra B.
A primeira, energia que não caberia, porque nunca pode ser invertida a de energia, então eu já tiraria aqui, certo? Depois, biomassa. Já disse a você, né, que a biomassa aqui, esse número não pode ser biomassa, porque é invertida e não tem pirâmide de biomassa invertida. E depois, novamente, a pirâmide de energia. Esse número um poderia ser energia? Não poderia ser, né? Porque não há invertido. Gabarito, letra B. Certo, turma? Treinamos aqui ó, 3 questões referentes às pirâmides ecológicas. Deixe o like se o vídeo foi útil. Continue acompanhando nosso canal. Inscreva-se e compartilhe bastante. Até mais e tchau, tchau.